Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, uma vez mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre aí ao seu coração, à sua vida, né, o que eu mais te desejo. Mais um meio de semana chegando, né, nessa quarta-feira, e claro, com ela, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Gente, hoje eu queria conversar com você sobre uma visão muito importante a respeito da geração dos conflitos. Todos nós enfrentamos conflitos no nosso dia a dia, não é verdade? Uns mais, outros menos. Alguns de nós têm um pouco mais de sabedoria para lidar com seus conflitos, outros menos maturidade e assim por diante. O fato é que quando a gente encontra, né, um relacionamento difícil na nossa frente, e a gente precisa aprender a lidar com ele, algumas reações são básicas, né? Como as reações básicas das pessoas perante situações, problemas. Enquanto uns enfrentam, outros fogem. Então tem gente, por exemplo, que foge do conflito, literalmente foge do conflito. São aquelas pessoas que guardam mágoas, tristezas, ressentimentos, mas não falam o que sentem. Né? Elas acabam guardando até o momento que explodem, o que é muito pior, seria muito mais sábio que tivessem aprendido a falar, se expressar, deixar claro, né, para as pessoas às quais os problemas surgiram, o seu sentimento, até porque é um direito que lhe assiste, mas não. Muitas pessoas preferem fugir dos conflitos do que criar um conflito maior, é assim que elas falam. E não se dão conta que ao fugir de um conflito, ele fica cada vez maior, né, pessoal? E cedo ou tarde ele acaba voltando muito mais potencializado exatamente por causa da omissão. Por sua vez, no outro extremo, nós temos aquelas pessoas que adoram conflito, é o oposto. Gosta de briga, adoram discutir, porque estão alimentando e insuflando o próprio ego. Querem sempre uma oportunidade para dizer que quem manda aqui sou eu, a última palavra é a minha, e não se dá conta que cada vez que age assim, deixa claro, principalmente para as pessoas que têm um mínimo de lucidez, como infelizmente é uma pessoa doente, né, já que é dominada pelo ego, não consegue ter o discernimento de lidar com uma situação sem que queira ficar em evidência com relação a ela, sem que queira muitas vezes humilhar uma outra pessoa, sem que queira deixar claro que para ele mandar ou ela mandar naquele contexto, na realidade, ele ou ela precisa mostrar, né, o seu poder de persuasão, o seu poder de controle sobre alguém. Triste realidade, né, gente? Tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Nós aprendemos com o Evangelho que o conflito muitas vezes é necessário. O apóstolo Paulo nos falava do bom combate. Combater, gente, o bom combate nos faz seres humanos melhores. Mas o que é o bom combate? Esse é que é o ponto. O bom combate não é o combate do ego, em que eu quero provar para você que eu sou melhor do que você. E o bom combate também não é a fuga daquilo que me incomoda, que é o que acontece com as pessoas que não resolvem os seus problemas, né? Por causa dos conflitos. O bom combate é aquele que faz sentido. É aquele em que eu entendo por que eu faço o que eu faço. É aquele que me faz crescer espiritualmente, não é? É aquele que faz com que eu pare, coloque meu medo, minha angústia de lado e comece a observar com sabedoria, gente, com naturalidade, os meus sentimentos, que me faça ser um ser humano melhor, ainda que isso me incomode. Então, a reforma íntima é o grande bom combate de todos nós aqui na Terra, concorda? Então, cada conflito que você experimenta, você tem que tomar cuidado para você não se tornar vítima dele e ser devorado por ele. Existem determinadas estruturas psicológicas que nos ajudam a entender bem os papéis que uma pessoa pode ocupar num conflito. Por exemplo, aliás, esse é um dos temas nossos do Uninamastê agora, no módulo de relações humanas. Quais são desses três papéis, né? A vítima. Pessoas que se colocam na posição de vítima, que é o papel número um, é a pessoa que sempre acha que ela é a responsável por tudo. Tudo acontece com relação a ela ou a responsabilizam por tudo. Eu sou vítima, né? Então sempre tem alguma coisa contra mim, porque eu sou a vítima. Alguém está me ofendendo, alguém me persegue, meu marido não me entende, minha esposa não me dá apoio, meus pais não me compreendem, meus filhos me abandonaram, entende? No meu trabalho ninguém me nota. Esse é o discurso da vítima que num conflito imediatamente assume esse papel para tentar se defender. No outro extremo nós temos a figura do agressor, que é que a pessoa exatamente
que está totalmente voltada para a ideia de que eu comando, eu faço, eu determino as ordens, você vai fazer do jeito que eu determinei. E como a gente viu agora há pouco, é um papel também em desequilíbrio. E aí, meus amigos queridos, nós temos a terceira postura, que é a postura ligada ao eu sagrado que o Evangelho nos convida, que é a do observador. É a da pessoa atenta, que não julga, mas analisa. Que não toma partido, mas aprende a compreender todo o sistema. Não é fácil se colocar na posição do observador, não é? Observar seus próprios sentimentos, observar os sentimentos dos outros, para só aí a gente aprender a se posicionar da maneira correta. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a refletir sobre o seu nível de maturidade para lidar com seus conflitos. Se você está ligado ao eu humano, com certeza você se apega ao papel de vítima ou de agressor e fica nessa gangorra existencial. Ora agride, ora se sente agredido. Ora agride, ora se sente agredido. Não é assim? Mas para a gente crescer espiritualmente, gente, nós precisamos romper, sabe, esse processo. A gente tem que ter a coragem de sair desse processo, romper esse lacre, entrando na posição do observador, aprendendo a se auto-observar, muitas vezes reconhecendo os próprios erros, os próprios excessos e, claro, observar os outros também com isonomia, né, com equilíbrio, para que a gente possa aprender conosco e com as atitudes alheias a sermos melhores a cada dia. Bem, dá para perceber que não é fácil, né? Mas é necessário, gente, treinar. Lembre-se, evolução não é fruto do acaso. É o resultado de um esforço constante, de melhoria contínua. Então nunca deixe de acreditar na sua capacidade de se reinventar, de se renovar, de construir uma vida melhor, mais profunda e mais feliz para você e para quem te rodeia. Mas só aprendendo a ser um observador, aquele que não julga, aquele que está ligado ao eu divino, muito mais próximo dos ensinamentos de Jesus, é que a gente vai ter condições de poder se curar e aprender a curar aqueles que nos rodeiam, que também têm as suas feridas. Porque na posição de vítima ou de agressor, definitivamente, a gente não vai a lugar nenhum. E aí, o que você tem feito? Qual a posição que mais combina com você hoje? Hein? Tá pensando aí. Gente, enquanto você pensa, eu queria trazer uma notícia maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. A partir de semana que vem, nós vamos estrear um programa no nosso canal do YouTube, lá do Instituto Ricardo Melo, chamado Vida Leve. Qual que é a ideia do Vida Leve? Todas as terças-feiras à noite, todas as semanas, nós vamos ter um programa, às vezes gravado, disponibilizado para vocês, ou ao vivo, em que sua participação é importante, em que a gente vai abordar temas para que todos nós possamos ter uma vida mais leve, mais agradável, mais feliz. A gente vai responder perguntas, interagir com os participantes. É um modelo diferente usando o YouTube, que a gente espera que vocês gostem e possa te aproximar ainda mais desse trabalho que a gente faz com tanto carinho e, consequentemente, a gente possa aumentar nosso tempo, né, para te trazer reflexões, respostas e juntos a gente possa construir uma estratégia, né, para ter uma vida muito mais leve e mais feliz. Então, no decorrer dessa semana, eu vou te dando notícias desse nosso novo programa Vida Leve, toda terça-feira à noite, às vezes gravado, às vezes ao vivo, no canal do Instituto Ricardo Melo lá no YouTube. Então, aproveita, curte lá o canal, já entra, se você ainda não nos segue, para que você saiba tudo. E eu espero que você goste bastante, claro. Ajude a gente aí na divulgação desse projeto maravilhoso, tá bom? No mais, luz e paz, meus amigos. Baixe o aplicativo IRM Oficial para você sempre receber e compartilhar as pílulas do Evangelho. E você já sabe, com a posição do observador, com sabedoria para lidar com os conflitos. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.